Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. E hoje nós podemos estar aqui sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem autocomiseração, sem medo, como filhos, como uma igreja triunfante, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como o povo mais feliz dessa terra. Por isso o trabalho dele foi tão penoso, para nos colocar nessa posição privilegiada. Amém? Então se alegre, se motive, se inspire, se levante por dentro. Você não é qualquer coisa. Você é a coroação da criação de Deus. Amém? Aleluia, você está perto. Como é bom saber que nós estamos perto dele. Como é bom saber que nós temos livre acesso em qualquer momento, em todo tempo. Quando está difícil, mas também quando tudo está bem. Aproveite, querido, e desfrute desse privilégio. Amém? Porque isso é um direito conquistado a preço de sangue para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Aqui existe um povo triunfante. Aqui existe uma igreja poderosa. Essa igreja está crescendo. Essa igreja está avançando. Essa igreja está prosperando. Aleluia. Você faz parte disso. Amém? Então sente aí com toda a alegria do seu coração e gratidão a Ele. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor designou no seu coração para realizar. E o Senhor já está realizando desde o início desse culto, Pai. Obrigado porque o Senhor já está falando em meio aos louvores, onde você habita, desse tempo de abundância, falando que tudo vai bem com a nossa alma, falando que o Senhor está conosco e nunca vai nos deixar. Pai, como é bom ouvir essas verdades. E elas já estão gerando, Senhor, expectativa. Elas já estão, Senhor, arando a areia do nosso coração, a boa terra do nosso coração, para receber a boa semente da sua palavra. Obrigada, Pai, porque a semente não vai ficar infrutífera. Ela vai produzir e vai produzir muito, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai, por ouvidos atentos à sua voz. Obrigado por corações desejosos por ouvir a sua voz falando, Pai. Obrigado por corações acolhendo com mansidão e com alegria a sua palavra. Obrigado por corações, Pai, ouvindo e sedentos por obedecer a sua palavra. Obrigado, Pai, por a sua palavra começando a ter primazia. Se ainda não existe essa primazia, começando a ter primazia na nossa vida, Senhor. No nosso coração, Pai. Obrigado por as mudanças acontecendo por causa da obediência à sua palavra. Obrigado por transformações acontecendo pela obediência à sua palavra. Obrigado por avanço acontecendo por causa do cumprimento da sua palavra através de nós. Obrigado, Pai, porque nós não vamos ficar da mesma maneira. A sua palavra vai transformar as nossas vidas todos os dias, Pai. Porque nós decidimos se atentar para a sua palavra. Porque ela é espírito e vida para nós. Obrigada, Pai, por um amor crescendo dentro de nós. E reverência à sua presença e à sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por você à frente da nossa vida, desse culto, sua palavra e dos nossos corações. Obrigado por você nos elevando o nível, Senhor. Porque o Senhor nos quer em lugares altos. O Senhor nos quer, Pai, correndo velozmente a nossa carreira. O Senhor não nos quer estagnados. O Senhor não nos quer retrocedendo. O Senhor nos quer avançando. Obrigada, Pai. Porque o Senhor tem sido bondoso e zeloso conosco. E não tem deixado de falar ao nosso coração. Obrigado por essa noite, Pai.
Obrigado por tudo que o Senhor faz e está fazendo e vai continuar fazendo. E obrigado, Pai, por essa igreja crescendo de forma sobrenatural e poderosa. E colhendo os frutos, Pai, porque para a obediência da sua palavra existem recompensas incomparavelmente melhores do que nós podemos imaginar. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que eu vou pedir para acender as luzes, pode ser? Glória a Deus, queridos. Como é bom a gente chegar na casa do Senhor de uma maneira, e aí a gente se expõe a essa unção no meio dos louvores, e a gente já é transformado, já de início, né? A gente passa por dias, por semanas, às vezes difícil, dias pesados, cada um tem aqui a sua situação, não é verdade? Mas quando a gente chega aqui, como é bom. Renovo chega, fortalecimento chega, direção chega, instrução chega. Não é assim? Amém? Se não está chegando, querido, certamente você não está ouvindo. É porque você não está considerando. Porque Deus está fazendo. Ele está trabalhando. O Espírito Santo está se movendo. Os dons estão se manifestando. Nós precisamos estar apercebidos do que Ele está fazendo. Amém? Deus precisa que a gente dê mais atenção a Ele. Aleluia. Amém? Ele quer a nossa atenção. Nós cantamos louvores maravilhosos. Deus fala que nós podemos, que nós temos, que nós somos. Está vindo um tempo de refrigério, de abundância. Olha quantas coisas o Senhor já está falando. Às vezes a gente está tão acomodado, está tão acostumado a cantar a mesma música, a gente nem considera mais o que está falando. Mas é Deus falando com você. Anseie por esse tempo de abundância. Anseie por esse tempo de refrigério. Deus está falando através das suas ministrações. Deus está falando através dos seus ensinos. Olha que zeloso é o seu Pai. Que maravilha esse tempo que Ele está falando sobre excelência. Coisas tão simples, como o pastor falou, né? Parece que ele está entrando, o pastor Luiz Fernando está entrando na nossa casa. É o Senhor entrando na sua casa. Ele fazendo a faxina que você precisa fazer. Amém? Mas tudo é um reflexo da faxina que está acontecendo dentro de nós. E vai se externar por fora. Então ouça, considere. Amém? Isso é zelo do Senhor com a sua vida e com a minha vida. Porque se Ele não zelasse, querido, Ele simplesmente veria a sua rebeldia e não falaria mais. Mas a misericórdia do Senhor está se renovando a cada manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se atente para esse tempo de misericórdia. Deus estava ali orando e o Senhor falava, chegou o tempo do triunfo na vida deles. Amém? Mas também há um posicionamento. Nós queremos as dádivas do Senhor, mas nós precisamos nos posicionar para receber. Deus é um Deus de ordem. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus se movia de uma forma tão ordeira. Ele dava todos os detalhes, como Ele queria as coisas, como Ele instruía o povo pelo deserto. Ele chegava, você vai fazer assim, a construção do templo. Deus é um Deus de ordem. E Ele quer que a gente ande nessa ordem. Mas como? Conduzido por Ele. Amém? Se nós nos deixarmos realmente debaixo desse senhorio, porque nós levantamos a nossa mão e dissemos, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Então nós não somos mais donos da nossa vida. Nós temos um Senhor. Se submeta a esse Senhor. Porque certamente não há dano debaixo desse senhorio, querido. Não há prejuízo. Há triunfo. Há vitória. Amém? Gere expectativa do melhor de Deus na sua vida. Amém? Deus tem falado muito comigo esses dias a respeito de propósito. E Ele falou na terça-feira através do Márcio no culto de oração. Ontem a pastora Mag falou sobre o processo também. Querido, nós precisamos entender que nós temos um propósito. Amém? E talvez a sua vida esteja aí de uma maneira não tão ordeira, não tão melhor, não tão alinhada, porque você não descobriu que você tem um propósito.
a ser executado por você. Amém? Deus nos escolheu, nos amou, nos lavou, nos purificou para grandes obras e boas obras. Amém? Você já parou e se perguntou para o Senhor, Senhor, por que você me escolheu? Por que o Senhor me alcançou? Porque um dia você foi alcançado pelo Senhor, não foi? Por isso você está aqui. Para quê? Só para aceitar Jesus, escolher uma igreja, sentar e congregar? Não é só isso, querido. Tem mais. Tem muito mais. Ele quer que a gente desfrute da plenitude da vontade dele. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E esse é o tempo, queridos, de nós despertarmos para esse propósito. Esse é o tempo de nós nos despertarmos mesmo para fazer, para ser, para acontecer. Amém? Porque Ele não quer, querido, que você fique na situação que você está, que você se encontra. Existem níveis mais elevados. Existem níveis mais elevados para você, querido. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 8, capítulo 5. Eclesiastes 5. E vamos ler o 5 e o 6 a parte, tá? Amém? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Amém? O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Amém? Nós temos recebido a sabedoria do Senhor. E nós estamos num tempo do propósito se cumprir na nossa vida. Amém? Deus está apontando, querido. Quando o Senhor começa a falar sobre excelência, sobre vida abundante, sobre o propósito, sobre o processo, nós precisamos dizer, Senhor, aonde vai chegar tudo isso? Para que propósito o Senhor está nos direcionando, nos instruindo para o cumprimento do seu propósito? Ontem, quando eu ouvi sobre processo, eu fiquei, Senhor, a gente passa por situações, circunstâncias e o propósito, né? Porque o processo, às vezes nós somos afunilados, apertados, pressionados. Não é? Quem aqui não passa por pressões? Eu estou passando por muitas pressões e muitos tipos de pressão. E aí eu estava ouvindo a pastora ontem, ela falou sobre processo, e ela falou por que acontecem os processos, o motivo dos processos. Eu falei, já sei. Você está passando por uma situação, por uma pressão, por um lado, para o outro. E aí, às vezes, você não entende o porquê. E ela falou, deixou bem claro ontem, para toda a promessa do Senhor, tem um start. Você vai começar a passar por aquele processo, até chegar ao cumprimento da promessa. Para mim, para você, querido, não é diferente. Para o cumprimento do nosso propósito, para quem nós somos no Senhor, porque nós somos no Senhor. Mais do que filhos, somos reis e sacerdotes, somos embaixadores dele nessa terra. Nós precisamos nos atentar para isso. Que o tempo, querido, de simplesmente parar, cruzar os braços e achar que está tudo bem, acabou. Nós damos um basta. Ou nós decidimos avançar, ou nós vamos ficar no mesmo lugar, achando e se conformando que tudo está bom. E não vamos provar das maravilhas do Senhor. Eu quero provar das maravilhas do Senhor. Queira provar das maravilhas do Senhor na sua vida. Mas nós precisamos nos levantar nessa fé que nós temos ouvido. Fé na palavra. Fé no que Ele diz. Nós cantamos, você diz, eu acredito. Será que você está acreditando em quem você é nele? O que você pode nele? Na autoridade que Ele conquistou no nome de Jesus para você? O que você está fazendo com a presença do Espírito Santo? Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos nos levantar e dizer, sai, Satanás, fora. Hoje eu fiz isso na minha casa. Meu esposo está lá já uma semana sem conseguir andar, sem conseguir dormir por causa da coluna. Vim para cá, ele ficou lá com dor. Ele falou, queria tanto, amor, estar lá te vendo pregar hoje. Eu falei, amor, daqui a pouco eu estou de volta.
Eu me levantei hoje em oração e consagração, eu falei, Satanás, enfermidade, sai da minha casa. O poder está conosco. Sabe Deus, quando Ele falou, haja luz? O mundo estava um caos, querida. A palavra do Senhor diz que a terra estava sem forma e vazia. O caos. Mas aí Deus, com a sua palavra, disse, haja luz. Hoje não é diferente, o mundo está em caos. O sistema do mundo está um caos. O haja luz hoje somos eu e você. Para isso o Senhor te chamou. Para isso o Senhor te escolheu. É o teu propósito. Nós estamos aqui para fazer algo, para fazer a diferença, para desfazer as obras do diabo. Amém? E eu sei que a situação já acabou, em nome de Jesus. Amém? Chega, querido. Chega. Nós não temos que nos conformar com as coisas que estão acontecendo. Amém? Aleluia. Há um tempo e há um modo. O modo é exatamente o que Deus já está soprando ao nosso coração através da sua palavra. É numa vida abundante, é numa vida de excelência, é numa vida cheia de fervor no Espírito. Olha quanta coisa você está ouvindo da parte do Senhor. É uma vida de unidade e amor. Você está sendo alimentado, Deus não está deixando de falar. Você que precisa se atentar. Amém? Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia. Deixa eu ver em outra versão. Porque Deus nos escolheu, na NVI, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aí ele falando de novo sobre propósito. Propósito bom, plano bom, vontade boa ao respeito. Lembra que eu falei, em Deus não há dano, em Deus não há prejuízo. Só vai haver prejuízo, querido, quando eu não quiser andar nos planos e no propósito dele. Se eu decidir, porque ele nos deu livre-arbítrio, não é assim? São as nossas escolhas. Não está sendo bom, não está sendo agradável, não está sendo perfeito, querido. Avalie as suas escolhas. Avalie as suas decisões. Existe uma plenitude. É certo que quando a gente olha, né, para a nova aliança, o que os discípulos passaram, os apóstolos passaram, há um sofrimento, mas é um sofrimento no nome de Jesus. Mas ele diz que em Cristo Jesus nós somos conduzidos em triunfo. Em todas as coisas somos mais que vencedores. São as promessas do Senhor. Se eu não me apegar a essas promessas, querido, o que eu estou fazendo com a minha vida com o Senhor? Para onde eu estou indo? Amém? Mas como, minha irmã, como eu vou viver esse propósito? Eu nem sei para que eu fui criado, eu nem sei para que eu fui chamado, eu não sei para que eu sirvo. A gente não pensa assim? Quantos não se perguntaram, Senhor, qual é o meu propósito aqui na terra? Aleluia. Primeiro, você precisa saber quem você é. Amém? Se você não sabe quem é, querido, você aceita qualquer coisa, você anda por qualquer caminho, tudo está bom. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Aleluia. Vamos para o princípio. Aleluia. Você tem uma identidade divina. Essa é a sua identidade. Quando nós olhamos Gênesis, o princípio da criação,
nós entendemos quão maravilhosa foi a criação do Senhor. Você concorda comigo? Maravilhoso, extraordinário. Deus falava e tudo acontecia. O Espírito Santo trabalhava. Não é assim? Porque é o Espírito Santo que recebia os comandos e operava aquelas maravilhas. E eu ouvi um dia desses, na escola de ministros, algo que eu nunca me atentei e eu fiquei maravilhada. No verso 20 de Gênesis capítulo 1, deixa eu trocar a versão aqui. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. No verso 24, disse também Deus: produza a terra seres viventes. Porém, no verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o professor, ele falava assim, você consegue perceber que, quando foi para criar os peixes, ele disse, faça água. Quando foi para criar as ervas, o campo, os seres viventes, animais, terra, faça. Mas quando foi para criar um homem, ele disse para ele mesmo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Não foi a terra que te fez, não foi a água que te fez, não foi o ar que te fez, foi o Senhor. Ele disse para ele mesmo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine. Ele não parou por aí, só por aí. Querido, só ser feito pelo Senhor já era extraordinário. Não é? Mas ele não parou por aí. Ele disse, vai governar, vai dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre a terra, vai cultivar, vai cuidar do jardim. E aí ele também não se conformou só nisso. Ele foi lá, pegou da terra e formou com as suas próprias mãos. E não parou por aí, querido. Ainda foi mais excelente. Ele soprou dentro do homem. Parte dele, vida dele, querido. Então você é essa maravilha que Deus criou. Você faz parte dessa maravilha chamada criação, mas ele ainda diz que você ainda coroa de tudo isso que ele fez. E aí você caminha e você se comporta como se fosse qualquer coisa. De qualquer maneira. Aí, querido, veio um ser chamado Satanás e veio para destruir tudo isso. E talvez, às vezes, você caminha, ou às vezes a gente já se pegue andando de qualquer maneira, ou pensando de qualquer forma, principalmente quando as pressões chegam, justamente por causa dos ataques, das coisas que nós carregamos antes de Jesus Cristo. Né? Porque nós tivemos uma vida antes de Jesus. Um pensamento, uma forma de pensar, uma forma de falar. A gente pensava como todo mundo. Não é? Falar de problema, a gente falava, é assim mesmo, é a vida. Quem nunca? Porque Satanás veio e quis, e tirou, porque Adão pecou, o homem da situação, do nível que ele estava, e colocou no nível muito abaixo da vontade de Deus. Mas aí, querido, veio um que não pecou. Que foi tentado em todas as coisas e não pecou. Jesus, e aí ele pegou o homem daquele nível e colocou o homem em cima de novo. Aleluia, querido. Se antes o homem comia o pão que o diabo amassou, hoje nós comemos o pão que amassou o diabo. Ele está debaixo dos nossos pés, querido. Não existe mais o governo, nem o poderio dele sobre a nossa vida. Jesus nos transportou de verdade do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está nesse reino. Você carrega esse reino dentro de você. Você representa esse reino. E esse reino, querido, trabalha em seu favor. Não é tremendo? Quando nós olhamos para todas essas maravilhas, essa grandeza toda, querido, eu te pergunto, por que ficar se comendo, se alimentando das migalhas desse mundo? O pastor estava comentando aqui que as crianças costumam crescer no caminho do Senhor, mas a determinada idade tendem a se desviar.
Porque o mundo é atrativo. O sistema é atrativo. Não é assim? Nós estamos guardando, protegendo nossos filhos debaixo das nossas asas, debaixo da palavra. E aí o mundo vem e tenta roubar com as muitas atrações, com as muitas seduções. O inimigo é astuto, ele está lançando, ele está jogando, ele está criando. E até para a minha vida e na sua vida. Todos os dias. Jesus não foi tentado? Se ele foi tentado, querido, você acha que o inimigo vai ficar quietinho e não vai vir contra as nossas vidas? Com uma situação, com uma circunstância, com sugestões, com associações, amizades, com conversas. Mas lembra, você estava aqui e Jesus te resgatou e te colocou aqui. Nos lugares altos. Assentado à destra dele. Nos lugares altos. Reinando em Cristo Jesus. Amém? Reinando inclusive contra o pecado. Porque ele diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Amém? Lembre-se, você não é um pecador. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Ah, mas irmã, se eu pecar, a palavra é bem clara, se você tem um advogado, você vai pedir perdão e ele vai te purificar de toda a injustiça. Você é justo, você é justiça de Deus. Ande nessa justiça. Não há tempo, querido, de olhar lá para trás. Em Cristo Jesus você é feito uma nova criatura. Fale para você mesmo, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Lembra disso todo dia. Sabe quando o velho homem quiser levantar do túmulo? Com briga, com ira, com contenda. Sabe aquele temperamento forte? Ou aquela mentirinha boba? Sutilmente. As pequenas raposinhas, né? As pequenas armadilhas no dia a dia que o inimigo vem lançar. Você vai dizer, não, eu sou uma nova criatura. A minha referência é Jesus. Eu posso admirar grandes homens e grandes mulheres de Deus, mas eu tenho que seguir a Jesus. Ele é o padrão. Ele é o exemplo. Ele é a imagem e semelhança em que eu fui criado, em que você foi criado. A imagem. Se olhe no espelho, veja Jesus em você. Aleluia. Glória a Deus. Você tem a natureza de Deus. Você foi criado para governar. Você não é a situação que você está passando. Você não é o que as pessoas falam ao seu respeito. Você não é o que você pensa de você mesmo. Você é o que Ele disse que você é. Você é o que Ele criou para você ser. Amém? A questão do pecado já foi resolvida por Jesus. Por meio dele, você nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. E a sua posição original hoje é uma identidade divina restaurada. E na sua identidade, querido, está escrito, Filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Essa é a sua natureza, a sua realidade. Então, se você sabe quem você é, querido, você não vai aceitar mais qualquer coisa. Você não vai viver mais de qualquer maneira. Amém? Se Jesus teve todo o trabalho de te separar da multidão, querido, para te fazer discípulo, não volte para o meio da multidão. Amém? Aleluia. Você pode olhar para o mundo e dizer, não tem nada lá fora que seja melhor do que o Senhor. Nem um namoro, nem um relacionamento, nem uma amizade, nem um emprego, nem riquezas, querido, nem banquete algum. Ele é melhor do que qualquer coisa. A presença dele é melhor do que qualquer presença. Amém? Não perca a sua salvação. Jesus está às portas. Não há mais tempo. Amém? Aleluia. 2. Não retroceda e não pare por causa das adversidades. Aleluia. Não pare por causa dos processos. Você quer entender o que é processo? Vá lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4, versículo 8.
Aleluia. Quando o crente está passando pelo processo, querido, é desse jeito. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Você entende? Que você vai ser atribulado, mas não angustiado. No processo, você pode até ficar perplexo, mas não desanimar. Você vai ser perseguido, mas não vai estar desamparado. Você vai estar até abatido, mas não destruído. Porque a palavra do Senhor nos garante que aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não toca. Ele te ataca, querido, mas ele te ataca ao derredor, porque nem perto ele pode estar. Só se você der brecha para ele entrar. Olha como somos poderosos. Nem nos tocar o inimigo não pode. Nós ficamos aí balançados, abatidos, angustiados por algumas situações no processo, no momento do crescimento, porque o processo, querido, é para que você saia da sua situação de criança espiritual e se torne uma grande mulher e um grande homem de Deus. Nós precisamos entender isso. Quando nós estamos passando no processo, não é Deus nos abandonando, não é Deus nos castigando. É Deus dizendo, eu estou com você e eu sei que você vai chegar até o fim. Você vai chegar até o pódio. Amém? Vida, querido, mas já veja o pódio. O alvo é o pódio, o alvo é a sua coroação. Não é para você parar, não é para você desanimar. É para você correr. É para você ser mais ousado. Porque no processo nós estamos sendo amadurecidos. Lá na escola nós ouvimos o tempo todo que nós estamos sendo esticados, alargados, moldados, amassados, refeitos, não é assim? E é isso que a palavra está fazendo com você também. Transformando, tirando os excessos, melhorando você, querido. Se você está vivendo uma vida dentro da casa do Senhor, se alimentando da palavra e não está vendo mudança em você, e as pessoas não estão vendo mudança em você, querido, tem algo errado com você, não é com a palavra. Se alinha, se molda. Amém? Aleluia. Processo é aperfeiçoamento para o cumprimento do seu propósito. Você vai passar por processos para crescimento, maturidade, purificação, santificação. Aleluia. No processo, você deixa de ser criança e se torna grande. No processo, querido, o inimigo também vai vir te tentar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. O inimigo não quer que você chegue até o pódio, querido. Ele sabe do seu potencial. Ei, você tem um potencial. Você tem um poder. Você é grande. Amém? Você é grande e poderoso. Se valorize. Se veja como o Senhor te vê. Amém? Aqui nós olhamos pessoas, olhamos um para o outro, e às vezes a gente nem se conhece. Mas o Senhor está vendo um grande profeta, uma grande profeta, um grande ministro, um grande pastor, um grande evangelista. O inimigo não conhece o pensamento de Deus, nem o nosso futuro. Mas ele vê o Senhor trabalhando, ele vê o Senhor moldando, ele vê o Senhor dando estratégia, ele vê o Senhor instruindo. Então ele conclui que algo grande nós vamos fazer. E aí ele começa a se incomodar porque ele sabe que nós vamos dar trabalho para ele. Amém? Ter trabalho para o diabo. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1. Aleluia. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra. Toda palavra. A que você gosta e a que você não gosta. Nós temos a tendência de escolher que palavra nós vamos gostar, né? Que culto eu gosto mais? O de oração, de ensino. O de glória a Deus, aleluia, tem chave, tem porta aberta. A gente gosta, né? Mas a gente tende muito a escolher, ou até desgostar, quando o Senhor fala sobre temor, sobre santidade, sobre sacrifício, sobre renúncia, sobre obediência. Por quê? Porque nós estamos sendo confrontados. Mas ele diz, o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Seja de bênção e de vitória, seja de exortação, você vive por meio dessa palavra. Porque a palavra do Senhor é espírito e vida. Amém? Aqui está falando sobre Jesus que foi tentado. E eu me maravilhei estudando o livro de Mateus esse mês. E eu falei, Senhor, eu me coloquei lá no deserto com Jesus, né? Nós precisamos ler as escrituras e mergulhar nelas, querido. E eu falei, Senhor, 40 dias e 40 noites, sem comer, em jejum. E quando veio o inimigo, Jesus podia estar ali, né? No deserto. Calor durante o dia, frio durante a noite, sozinho, sem comer, sem beber. Mas eu acho tremendo, porque Jesus é comparado como o segundo Adão, que não pecou, que foi diferente do primeiro. Porque o primeiro Adão, ele pecou no jardim. Jesus foi confrontado no deserto, sozinho, e venceu. Então não é o lugar, é a posição, é o posicionamento, são as escolhas. Sabe por que Jesus venceu, querido? Porque ele jejuou das coisas naturais. Porém, ele estava muito bem alimentado das coisas espirituais. Essa é a diferença que vai nos manter firme no processo. Estamos bem alimentados das coisas espirituais. Então, querido, não jejue a palavra. Jejue das coisas naturais. Da rede social, jejue das mídias. Jejue seu tempo para o Senhor. Nós damos tempo para tantas coisas no nosso dia. E aí nós jejuamos a palavra, que é o essencial. Ele não disse que o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus? Fortaleça. Esteja pronto. Esteja preparado. Porque o inimigo vai vir. A situação vai chegar, a situação vai ser criada. A tentação chega. E você vai estar cheio do quê? Aí muitos param e desistem, e retrocedem, e abandonam a fé, e desanimam, e saem do propósito, ou então atrasam o propósito. Porque ficam naquela, eu vou ou eu fico? Ah, hoje está tudo bem, mas amanhã não está tão bem, então eu não vou. Não há mais tempo, querido. Não jejue a palavra. Coma a palavra. Viva a palavra. Seja ouvinte e praticante. Amém? E você não vai retroceder. Glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigado por suas instruções. Aleluia. Você precisa da palavra, querido, porque só tem como resistir ao inimigo com as coisas espirituais. Os seus argumentos naturais não vão resistir. Amém? Nós temos que entender que o inimigo já foi vencido. Amém? Ele já foi derrotado. Já tem um decreto para ele no final dos tempos, no dia do Senhor. Mas ele continua vindo contra nós. E o nosso combate hoje não é contra ele. O nosso combate hoje é o combate da fé. Nós resistimos a ele com a nossa fé. Aqui ele fala, que se você ler nos versículos seguintes, que ele saiu. Depois que Jesus combateu o bom combate da palavra, da fé, ele saiu. Mas também diz que ele ia voltar em ocasião oportuna. Enquanto nós estivermos aqui, querido, nós vamos resistir e ele vai sair. E ele vai procurar ocasiões oportunas. E nós vamos continuar resistindo. Combater o bom combate da fé com a palavra. Amém?
e colocando ele, sujeitando ele debaixo da palavra, que é Jesus. Amém? Aleluia. E terceiro, para terminarmos, deixe a sua vontade para viver a vontade dele. Você precisa, primeiro, conhecer quem você é. Segundo, não retroceder diante dos processos. Terceiro, deixar a sua vontade para viver a vontade dele. E aí você vai continuar no seu propósito. E aí você vai chegar nesse futuro proveitoso que ele tem preparado para você. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias 29. Um versículo muito mencionado, conhecido. Jeremias 29, versículo 11. Aleluia. Na versão revista e atualizada, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na NVI diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Na NVT diz assim: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Aleluia. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu sei o que é melhor para você. Ele é que sabe, querido. Não somos nós. Se nós estamos ainda vivendo uma vida que prevalece a nossa vontade, o nosso querer, o nosso jeito, querido, nós não vamos desfrutar desses planos de paz, desses pensamentos de paz, desse propósito de paz que Ele preparou para mim e para você. É como, querido, vislumbrar o Éden, o lugar da perfeição, o lugar das delícias. Não era um lugar perfeito? Era o plano de Deus. O que tinha de ruim naquele jardim, querido? Nada. Tinha tudo que o homem precisava. É vislumbrar hoje a salvação. Estar com Ele. Esse tem que ser o nosso anseio. A palavra do Senhor diz que nós não devemos embaraçar-nos com as coisas. E muitas vezes nós estamos embaraçados. Aí só conseguimos olhar para as coisas daqui e deixarmos de ansiar pelas coisas futuras, as eternas. A eternidade. A eternidade não é aqui, querido. A eternidade para nós, os filhos, é com Ele. Nós vamos viver e comer o melhor dessa terra, sim, se andarmos no propósito. Ouvirmos e obedecermos. Mas lá, incomparavelmente melhor. Para mim e para você. Amém? Se você estiver vivendo uma vida onde a sua vontade, o seu achômetro prevalece, você é uma presa fácil para o inimigo. E vai colher danos por meio das suas escolhas. Quando nós queremos do nosso jeito, querido, há prejuízo. Há dano. Mas quando nós escolhemos do jeito dele, os planos dele, o tempo e o modo dele, vai ser perfeito. E ele ainda é tão generoso que ele fala, né? Para dar um futuro que vocês querem. Na outra versão, o fim que vocês desejam. A questão é, o que você está desejando? Qual é o fim que você está ansiando? Qual é o futuro que você está sonhando, querido, para você? Junte tesouros do céu. Aqui, querido, o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem corrói. Nós temos um chamado. O propósito também está atrelado a chamado. A serviço. O chamado é serviço. Seu propósito, querido, é para fazer e ser algo aqui na terra. Representar Jesus nessa terra. Amém? Aleluia. Ah, irmã, mas você vai falar que eu tenho que trabalhar na igreja? Tem.
Ontem, quando a Suzy estava falando a respeito disso, e ela deixou um exemplo muito fácil de se entender, quando ela comparou casa e lar. Eu não sei se vocês apanharam quando você ouviu isso, mas eu ouvi, né? A diferença da palavra, o que é ser casa, o que é ser lar. E ela lembrou das maravilhas, o que é ser um lar, diferente de uma casa, a construção. E ela falou, quando ela deixou muito claro, do nosso lar, que todos cooperam, todos trabalham, né? A mulher exerce a sabedoria dentro do lar, que edifica a sua casa. E aí depois ela falou que aqui, ó, é o nosso lar. Também. Se é o nosso lar, cadê a família cooperando? Dentro de lá todos cooperam, não é assim? Todos trabalham, não é assim? Todos têm a sua função, não é assim? Então, querido, você tem uma participação aqui no seu lar, onde você congrega. Você tem uma responsabilidade, sabe por quê? Porque Ele colocou dons em você. Quando Ele criou um propósito, Ele colocou dons para o cumprimento desse propósito. Capacitação, habilidades. Eu não tenho as habilidades da Jussara, eu não tenho as habilidades da Silvana, eu não tenho as mesmas habilidades que a Carla, que a Gisele. Ele nos compara como o corpo de Cristo. E Ele fala que são muitos membros. Ele não está falando que é um corpo composto só de um braço direito ou de um braço esquerdo. Se todo corpo fosse olho, se todo corpo fosse pé. Mas Ele fala que é constituído por muitos membros. Por quê? Porque cada membro tem uma função para o corpo funcionar. Qual é a sua função? Que membro você é? Você só vai ser plenamente feliz, plenamente bem-sucedido, vivendo o seu propósito, cumprindo o seu chamado. Não tem como fugir disso, querido. Ele nos compara também como Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele fala que nós damos frutos. Estamos enxertados nele para darmos frutos. Então, qual é o seu papel no corpo de Cristo? Qual o seu papel como membro de Cristo? Aleluia, Pai, obrigado. Para dar o fim que você deseja. O fim que eu desejo, querido, é aquele em que eu vou chegar diante dele, no arrebatamento, vou estar diante do tribunal de Cristo, vou ver e receber os prêmios, os galardões pelas minhas obras. E quando Ele voltar para reinar aqui na terra, eu vou voltar triunfante com Ele e julgar as nações junto com Ele. Esse é o fim que eu desejo. Qual é o fim que você está desejando? Só isso aqui que você está vivendo nessa terra? Querido, isso é só uma porção. A eternidade é muito maior. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Por isso que Ele cuida tão bem de cada um de nós. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. E a gente já vai terminar. Versículo 1. Eu sei que é bem extenso esse texto, mas você vai entender que você tem um propósito e existem dons para você, amém? Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, deixa eu mudar a versão para a revista atualizada. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo eram os guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, você era gentio e agora você é filho. Então você pode chamar o seu Senhor Jesus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando um fim proveitoso.
Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, operações de milagres, a outro, profecias, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres. Ou seja, Deus não fez acepção de pessoas. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo mundo fosse profeta, onde estaria o evangelista? Se todo mundo fosse pastor, onde estaria o mestre? Se todo mundo fosse ministro de louvor, onde estaria o pregador? Se todo mundo fosse diácono, onde estariam os que operam os dons de cura e de milagre? Você entende que você tem um papel que é seu e que é você que tem que procurar os melhores dons? E se você não sabe qual é o seu chamado, vá diante do Senhor, vá para a palavra, Ele vai te responder. Mas se disponha e comece a se mover para fazer algo. Porque Deus, Ele trabalha com quem já está se movimentando, querido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. (24) Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Até você, querido, que se sente o menor na casa do Senhor, Deus tem honra para você. Amém? Nenhum trabalho é em vão, nenhum trabalho é insignificante. Para Deus, querido, tudo que nós fazemos para Ele tem importância. Se tudo que fizemos conforme para Ele, conforme para o Senhor, vai ter galardão. Tem recompensa, querido. O que você não pode ficar, querida, de braços cruzados, sem fazer nada. Olhar para a causa do Senhor. Olhar para vidas. Conquistar almas, ser um pescador de almas. Esse é o desejo dele. Amém? Aleluia. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Uma ordem perfeita para o funcionamento do corpo do Senhor. Somos cada um membro individual, mas também somos um só corpo. E que unidos fazemos muito mais diferença. Unidos fazemos um estrago no inferno. Mas precisamos andar mais unidos. Amém? Existe também um propósito na nossa unidade. Porque aqui Deus ordena a bênção para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Seu serviço, seu chamado também faz parte do seu propósito. Comece a se movimentar. Deseje. Ele não diz para o fim que você deseja servi-lo. Deseja agradá-lo. Deseja estar mais perto. Deseje, querido, conhecê-lo mais. Deseje conhecer o seu propósito. Coloque a vontade do Senhor acima da sua. E aí você vai viver a plenitude da vontade de Deus para a sua vida. E quando você chegar diante dele, querido, não vai ter nada que te desabone. Porque você decidiu viver para ele. Como disse Paulo, não tenho a minha vida por preciosa. Paulo não tinha a vida dele mais preciosa. Ele considerava o Senhor mais precioso do que ele. E se nós lemos a passagem em que ele fala tudo o que ele passou por amor do Evangelho, querido, não é nada comparado às nossas dificuldades. E ele lutou, combateu o bom combate
encerrou a carreira, guardou a fé. Ele deixou a história dele. O seu propósito, querido, precisa virar história na vida de outras pessoas. Amém? Seja o seu desejo viver para Ele, por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você pode se colocar de pé.